Bom, vamos lá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando você está assistindo isso aqui, mas vamos nós. Administração aplicada. Essa particularmente eu acho chato pra caramba de estudar, mas a gente tem que estudar, vamos estudar. Essa aqui nós vamos dividir, a apostila tem 93 páginas, então nós vamos tentar fazer cerca de 10 páginas por aula, tá bom? Para não ficar maçante e a gente vai tentar destrinchar, tentar deixar isso aqui o mais palatável possível para que você possa entender e não ficar deixando isso aqui de lado. Então, 10 aulas, essa aqui é 1 de 10, para a gente poder conseguir bater lá as 90 e poucas páginas que tem, de forma tranquila, passar aqui. Então, vamos lá. Administração aplicada, certo? O que a gente vai aprender aqui? Vai ser as rotinas referentes às sessões administrativas da PM, né? E a intenção aqui é preparar o policial para o serviço administrativo da corporação. Por isso que é administração aplicada. Nesse primeiro momento, ela se baseia aqui ao almoxarifado, ela fica presa ali às questões do almoxarifado, nós vamos falar sobre ele. E aí teriam diversas, gestão de bens móveis. Então, no almoxarifado nós temos os bens móveis, já grava aqui, bens móveis. Estamos falando de bens móveis e nós teríamos diversas legislaçõezinhas aqui, diversos decretos e tal para ver. Então, esse RAM-PM aqui, Decreto 341, Regulamento da Administração da Polícia Militar, e aqui explode para vários, Nesse carinha aqui nós temos regras para a vida econômica e financeira das unidades administrativas, atribuições dos administradores, responsabilidade em relação às funções hierárquicas, responsabilidade dos detentores de material. Aí nós teríamos outros aqui, deliberação 278, dispõe sobre a apresentação de prestação de contas anual da instituição, instrução normativa 41, estabelece normas de organização, outra instrução normativa, enfim, toda essa documentação aqui que a gente teria que analisar, fica tranquilo porque, tá vendo que circulando de amarelo? Toda ela aqui veio para cá, para a resolução SEPM, publicada no BOL PM e tal, normatizada em todas as legislações mencionadas. Ou seja, nós vamos estudar essa daqui, estudando essa, estamos vendo todas essas aqui, beleza? Então vamos passar a olhar essa. Então, está aqui a tal resolução, que dispõe sobre normas em nome da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, no que compete à gestão de bens móveis. Tá? Gestão dos bens móveis. Aqui ele diz toda aquela legislação, tá vendo que ele está regulamentando toda aquela legislação, e aí ele vem considerando que ele tem que padronizar e aprimorar as rotinas de trabalho, que tem que fiscalizar, conservar, avaliação, programação de uso, enfim, considerando isso, ele resolve então regulamentar as normas gerais sobre gestão dos bens móveis. Isso é o que essa resolução aqui vai fazer, certo? Considerando que tem que padronizar, fiscalizar, conservar, avaliação, então ele regulamenta em normas gerais como é que vai ser essa gestão dos bens móveis. Aí nós vamos partir para cá, vamos entender cada conceito desse. E aí, entendendo, eu acho que vai ficando mais fácil na hora você lembra, depois você pega esse PDF e fica batendo o olho, tá destacado o que é para você lembrar cada um deles. Então, olha só, material permanente. Quem já trabalhou na sessão, né? No almoxarifado aí, é mais tranquilo. Mas para quem não foi, o que é o material permanente? Material permanente é aquele material que o seu uso corrente ele não perde a normalidade dele, a durabilidade dele é de 2 anos, ele não perde a sua essência, certo? Aqui, nós temos aqui uma cadeira, um computador, isso tudo é material permanente. Ele vai durar mais de 2 anos, seu uso no dia a dia não perde a essência do que ele é, ele continua sendo uma cadeira e por aí vai. Material de consumo. O que é o material de consumo? Em razão do uso corrente, ele perde normalmente a sua identidade física e tem a durabilidade limitada a 2 anos. Ou seja, aqui material de consumo. É um lápis, uma borracha, você começa a usar, ela vai desgastando, o lápis também, você vai, a caneta. Geralmente, aqui em menos de 2 anos, você não fica com a mesma caneta aqueles 2 anos. Um durex acaba. Então, isso é material de consumo. A diferença desse para esse é isso. Material permanente, ele permanece ali durante um longo tempo na administração. O material de consumo é aquele que vai ser consumido. O próprio uso dele desgasta o material, tá bom? E dentro disso nós temos os bens móveis, né? O que significa um bem móvel? Ele tem movimento próprio ou por força alheia eu posso movimentar esse bem sem que ele perca a sua substância,
sem que ele perca o sentido do que ele é. Ele pode ser movimentado, normalmente ele continua sendo aquilo, tendo valor, tudo mais. Então esses são os bens móveis. Ó. A gente pode movimentar ele, mesmo que seja por força alheia. Ele continua, a televisão sai daqui, vai para lá, continua sendo TV, rádio e por aí vai. Os bens móveis cultural. Então assim, você viu aqui que é a mesma coisa, tá? Bem móvel, que você pode remover, ele não vai perder seu valor, só que ele tem um que a mais aqui, que ele é um cultural. Então ele vai ser o quê? Preservação da memória, fotografias, livros, acervo, mobiliário, que tenha a ver com essa coisa aqui, ó, já com cultura, certo? É só isso. Então, ó, você vê que eles são também bem móvel, pode mexer e tal, só que ele tem um quê aqui de cultura. Beleza? Bem móvel e cultural. Agora esses bens, como eles são incorporados na patrimônio, porque ele tem que ser incorporado, incorporação dos bens patrimoniais, certo? Ele vai ser incluído num cadastro, identificado, e aí ele vai entrar no acervo patrimonial da unidade. Eu vou fazer no próximo slide um resumão disso aqui para facilitar a tua vida. Então vamos lá, carga. O que é a carga? É pegar registro patrimonial, tá vendo? É pegar isso aqui e ele está sob responsabilidade de uma pessoa, um titular do cargo ou função. A carga está com ele. Nós vamos fazer melhorado aqui no outro slide, calma aí. E você também vai ter o desfazimento dos bens móveis. Ou seja, quando ele está inservível, perda, extravio, furto, roubo, como ele foi incorporado, agora também tem que desfazer dele. Senão, isso seria incorporado e tudo estaria na administração até hoje. Não, não está. A cadeira quebra, não serve mais, tem que ser desfeito também, sair do patrimônio, certo? Como eu disse, ó, excluir do inventário. Vamos fazer uma coisa mais visual, mais fácil aqui para a gente tentar caminhar. Material de consumo, a gente viu. Borracha, lápis, durex, material de consumo. Em cerca de menos de 2 anos você perdeu aquilo ali. O material permanente, cadeira, ar-condicionado, televisão, ele tem ali uns 2 anos a mais de uso. Certo? Material permanente. Então, o material permanente a gente viu que ele divide lá no cultural e no bem imóvel normal, beleza. O que acontece com isso aqui? Uma vez que vai adquirir isso aqui, ele tem que ser incorporado à administração pública, né? Como é que ele vai ser incorporado? Por um cadastro, vai ganhar um número de patrimônio, aí você vê lá na mesa tem uma plaquinha, geralmente, patrimônio, número tal. É porque ele foi cadastrado e ele foi incorporado agora na administração pública. Agora ele faz parte do acervo aqui da administração. Tem um cadastro, uma planilha controlando ele, certo? Ganhou um número de patrimônio. Uma vez que ele está aqui na administração, ele não vai por uma sessão? Vamos lá, comprou o computador, cadastrou, ou seja, incorporou aqui na administração, ganhou lá a etiqueta com número de patrimônio. Esse computador vai servir a uma sessão, vai ficar aqui. E várias outras coisas vão ficar na sessão. Quando você vem aqui, cadastrou e vai para a sessão, pega o responsável da sessão, ele é o responsável por esses aparelhos e por todo esse material, não só aparelho, a mesa, a cadeira que está lá, todo esse material permanente que está lá. Então ele está com carga para ele, é isso, carga para um responsável. Ele foi incorporado e agora eu entreguei a carga para um dos responsáveis daquela sessão. E ele fica responsável por ficar de olho naquele material, pela conservação dele. Ele é o responsável, ele é detentor daquela carga. Ou seja, desses materiais que foram incorporados, ganhando número de patrimônio, estão aqui dentro de uma unidade administrativa, numa seção. Certo? E aí alguém fica responsável por aquele material, por zelar por ele. Em algum momento vai ter que se desfazer, porque ele quebra, porque não serve mais, e aí vai. Então, vai ter que ter um processo aí para desfazer também, porque ele ficou inservível, tá vendo? Baixa definitiva, perda, extravio, furto, roubo, não serve mais. E nós temos aqui uma diferença que eu trouxe para você, lembrar de que é movimentação, porque ele também pode ser movimentado ou transferido. Movimentado, ele é movimentado, lembra que eu falei, ó, que ele saiu daqui, incorporado, está dentro de uma unidade administrativa numa seção? Ele fica de uma unidade administrativa para outra unidade administrativa. Ele só foi movimentado. Estava numa seção de uma unidade administrativa, foi para outra seção da unidade administrativa dentro daquela mesma pessoa ali, dentro daquele mesmo órgão, certo? Então ele só foi movimentado dentro do mesmo órgão. Ele foi movimentado de unidades administrativas, mas foi só movimentado dentro do mesmo órgão. Isso é movimentação. Quando é transferência, ele sai de um órgão e vai para outro. Aí ele foi transferido para outro órgão. Então essa é a diferença entre os dois. Movimentação,
unidade administrativa por unidade administrativa, ele está dentro do mesmo órgão. Quando eu saio de um órgão e vou para outro órgão, o nome é transferência. Transfiro para o outro órgão aquele bem, certo? Agora vamos continuar ali no texto e entender alguns deles. Então, baixa definitiva, a gente acabou falando ali no outro, né? Ele está inservível, irrecuperável, não vai servir mais, não deu, enfim, baixa definitiva. Material em desuso. Um material em desuso, ele não tem mais utilidade, no caso aqui para a gente, para a SEPM, certo? Ele não tem mais utilidade, mas ele pode ser usado por outra unidade. E na administração pública, a gente não deve desperdiçar, é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Então, ele não tem mais utilidade para a SEPM, mas ele só está em desuso, ele serve para outra. Então, o que vai acontecer? Ele é colocado em disponibilidade, para que outra unidade possa, outra pessoa, outro órgão, enfim, possa utilizar aquele material que só estava em desuso no nosso aqui caso. A diferença dele para o obsoleto é mais ou menos isso também, porque o obsoleto ele também está em condições de uso, assim como o desuso, ele também está em condições de uso, só que ele não está sendo usado por causa de uma exigência técnica. Quando fala obsoleto, pensa na exigência técnica. Por exigência técnica, ele não serve mais para o órgão, e aí ele também está em desuso, mas a gente diz obsoleto por causa de uma exigência técnica. O outro não é bem uma exigência técnica, mas ele está em desuso também. De qualquer modo, obsoleto, os dois estão em desuso, não devemos desperdiçar. Nesse obsoleto, a mesma coisa vai acontecer. Ele é colocado em disponibilidade para ver se alguém tem interesse em usar aquilo ainda que serve, certo? Diferente aqui do material emprestável. O material emprestável está sem condição de uso, beleza? Então, seguindo, todos esse material que entraram, eles vão estar no inventário físico. Esses bens móveis vão ter um inventário físico. E nesse inventário físico, tem que constar os bens móveis da pessoa jurídica ali, certo? Daquela unidade. E os de terceiro que estejam ali. Pode ter alguma coisa emprestada, cedida. Ele tem que estar no inventário físico, tá? Tanto os bens móveis próprios como o de terceiro. Por que ele tem que estar no inventário físico? Pode isso aqui, ó, por causa do controle. Certo? Ele precisa acompanhar essas organizações desse bem móvel, tanto próprio ou de terceiro, para não permitir o desvio de finalidade. Por que aquele está ali? Por que aquele do terceiro está ali? Então, se eu tenho ele no inventário, eu tenho o controle disso também, até para devolver depois, ou seja, no inventário físico eu tenho o bem imóvel próprio e o de terceiro. Tem que constar no inventário daquele local ali. E aí ele serve para isso, para esse controle aqui. Valor contábil líquido. O que é o valor contábil líquido? É o valor líquido, né? Líquido é o valor de uma coisa já com a dedução da depreciação. Teve depreciação, você tira e vê qual é o líquido, o que sobrou de valor ali. Né? Tira as perdas e tal, que ele tinha um valor tal, mas teve depreciação e isso aqui. Qual é o valor contábil líquido dele? É isso, tirando essa depreciação. Já valor justo é o valor que se receberia por uma venda daquele ativo. O valor que o mercado está oscilando ali, está pagando sobre isso. Esse é o valor justo. E nós temos aqui o termo de recebimento de exame de material, é o TREM. O que significa isso? Você olha, recebe aquele material, confere, vê que ele está de acordo, está em conformidade com o que está sendo dito que está sendo entregue, e você atesta que recebeu aquele material de acordo com aquilo. Então você vai receber esse trem aí. É isso, o trem, o termo de recebimento de exame, vai receber esse trem. Você vai receber, vai atestar que recebeu de acordo com a conformidade, tudo que está ali, está certinho. Depois que você disser, responsabilidade sua se não estiver de acordo com aquilo ali. Seção de uso de bens móveis e permissão de uso. Qual é a diferença aqui? Ó? Seção de uso e permissão de uso. Ó. Você vê que eu dei um espaço para eles aqui e deixei esses dois aqui. Visualmente, eu estou tentando facilitar a tua vida na hora do resumo. Hein? Então, seção de uso e permissão de uso. O que acontece aqui? Na seção de uso, eu tenho a transferência de posse, não é de propriedade, ele não passa a ser da outra pessoa, ele continua sendo daqui, mas ele cedeu para usar. No caso do outro lá que estava emprestado, ó, ele cedeu. Então, seção de posse, você vai ter a posse, você vai poder usar. Então, é a troca de responsabilidade, não está comigo, está contigo agora. Pode ser gratuito e pode ser onerosa. Qualquer um dos dois aqui você vai ver que pode ser gratuito e oneroso, certo? Aqui é caráter temporário, porque se fosse permanente não era uma cessão, a transferência lá para o outro acabou.
Então a cessão ela é temporária, continua sendo meu a coisa, continua sendo daquele local, ele só deixou a posse com outra pessoa que está usando lá aquilo por enquanto, certo? E aqui, se você reparar na cessão, é tudo para os órgãos públicos, ó. Poder, tudo da administração pública. Agora a permissão, você já vai ver que tem um particular envolvido. Então, é ato administrativo unilateral, é a administração que vai decidir, discricionário, porque é dentro da oportunidade e conveniência da administração, e precário, porque a qualquer momento ela pode retirar aquela permissão. Então, também gratuito e oneroso, ambos são gratuito e oneroso, e a diferença aqui é que vai facultar ao particular utilizar. Mesmo sendo particular, lembra que tem que ter um interesse público envolvido. Não tem aqui interesse particular, porque são coisas da administração pública. Então, é essa a diferença. A permissão, estamos aqui falando de um particular usando, através de interesse público, pode ser gratuito ou oneroso, tem todas essas regras aqui, e a cessão é para os órgãos públicos, da administração pública, pode também ser gratuito ou oneroso, e é esse fato aqui que é temporário, senão era transferência. Prestação de contas. Uma vez que você tem tudo isso, tem a planilha, tem o inventário, sabe que alguém é o detentor de carga, ele é o detentor da carga, ele deve cuidar daquela carga, e em algum momento você tem que prestar conta de tudo isso. Então, prestação de conta é você fazer um relatório, relatar todos os fatos ocorridos com aqueles bens que estão sobre a sua gestão. Então, em algum momento está previsto que você tem que prestar contas sobre isso para um outro local, certo? Você vai prestar contas sobre tudo que estava sob sua responsabilidade. E se você não prestar contas, se você não fez, o que vai acontecer? A tomada de contas. Aquele órgão que deveria ter recebido a sua prestação de contas, ele vai verificar que ele não recebeu a prestação de contas e ele vai lá e vai realizar, quando o agente é responsável por bem deixa de cumprir no prazo legal a obrigação, ele vai pedir a obrigação de você prestar essas contas. Então ele vai tomar as contas, certo? O certo é que você preste conta. Se você não fizer, aquela pessoa que você deveria, o local que você deveria prestar contas, vai vir e vai tomar conta de você, vai fazer uma tomada de contas. Órgão, a gente já falou que são as unidades de atuação, né, em direito administrativo e tal. Unidade gestora e unidade administrativa. Aqui você tem uma diferença para você guardar. A unidade gestora é a que tem orçamento. Ela tem orçamento administrativo, ela tem aqui, gestão orçamentária, financeira e patrimonial. É ela que vai gerir, ela que faz a gestão. As unidades administrativas, não, ela não dispõe de recurso próprio. É a unidade gestora que tem o recurso. A unidade administrativa não dispõe de recurso próprio. Elas não possuem autonomia para realizar registro contábil. É a unidade gestora aqui. Quem são essas unidades administrativas? As escolas, os batalhões são unidades administrativas, certo? Subunidade é a área física, pode ter mais de uma. Seguindo aqui, contabilidade patrimonial. Como é que faz a contabilidade patrimonial? Quem faz essa contabilidade patrimonial? Então você vê aqui, a movimentação, a entrada e saída do material, diretamente gerido pela unidade gestora, tá? Mas quem opera isso é a unidade administrativa. Ele é gerido, mas aqui é a administrativa que faz. Os registros contábeis faciam em ordem cronológica, tá? Esses registros vão ser feitos em ordem cronológica. Aí nós temos uma outra situação aqui, a escrituração e tal, vai chamar de material bélico, o quê? Carros de combate, viaturas, aeronaves, embarcação, bens culturais, aqueles bens de obras de arte, peças, museus. Aí você vai perceber aqui que todo instrumento, tanto musical, do músico, aparelho do médico, instrumento que o médico vai trabalhar, dos hospitais, da odonto, além de contido nessa resolução, eles devem obedecer a legislação e instruções próprias, porque temos aqui, em caso de armamento e tal, vai ter legislações próprias, instruções próprias que serão seguidas além dessa legislação aqui, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Todas as entradas e saídas de material, elas devem ser publicadas, não é pela unidade administrativa que faz dentro, então vai produzir a planilha, vai fazer tudo, ela deve ser publicada no boletim interno daquela unidade administrativa, certo? A unidade administrativa fez, publica no boletim interno, mas homologada em boletim da PM. Então, publicou no boletim interno, homologada no boletim da PM. E se for o caso aqui, para debast, nos casos de material de controle do almoxarifado, aí nós temos isso aqui específico, certo? E caberá a ela a elaboração aqui de uma planilha de controle
E aí nessa planilha vai ter nota fiscal, dados do fornecedor. Quando não vai precisar ter dados de fornecedor e nota fiscal? Quando for de doação. Mas aí você vai precisar dos dados do doador, certo? Nenhum registro contábil, nenhum desses registros poderá ser efetuado sem esses documentos hábeis, correto? Se eu não me engano, eu fui só até aqui, ó, universo publicado em BOPM, isso, eu fui só até aqui, para não ficar maçante demais, eu sei que isso aqui é mais chatinho, mas eu acho que a ideia foi passada, então fica mais fácil de entender, e não tem jeito, esse aqui tem que abrir o PDF e dar uma lida de vez em quando. Não esquece, isso aqui é importante, hein?